Introdução do vídeo. Sobre fundo branco, na parte superior e centralizado, texto em azul escuro escrito, Núcleo de Tecnologia Assistiva. Gerência de Educação Especial. Recife. Abaixo do texto, ao centro, logomarca com ícones com fundo azul das deficiências física, auditiva, visual, intelectual, baixa visão e autismo, sobre um fundo amarelo e branco em formato de tablet. Fim da audiodescrição. Olá pessoal, muitas pessoas nos perguntam: olha professor, por que tem vários tipos de arquivo? Qual a finalidade de se criar arquivos do Word, PDF, de texto? Para que na vida prática, no nosso dia a dia, para que isso vai servir? Bom, para responder isso, não tem maneira mais gostosa e interessante de falar um pouco da história dos computadores, da história das necessidades que foram aparecendo, e a partir dessas necessidades foram aparecendo outras maneiras de lidar com situações. Quando os computadores começaram a se popularizar, os computadores do tipo PC, computador pessoal, existia apenas a necessidade de lidar com textos. Então, nós temos aí um primeiro exemplo. Eu vou abrir aqui para vocês esse desenho dessa ferramenta hoje. Ela é diferente, bem diferente da ferramenta do passado, tá? Ela tem um ambiente gráfico, mas digamos que essa ferramenta ela vem acompanhando, né, as várias versões, inclusive do Windows, até os dias de hoje. Eu vou pressionar aqui o botão iniciar, aquele que tem a janelinha para fazer a pesquisa, ou quem estiver usando o mouse vai lá naquele desenho que é o desenho da lupa, onde se pesquisa, né? Onde normalmente se pesquisa. Então, eu vou iniciar janela, colocar, pesquisar janela, caixa de pesquisa, edição em branco. Vou digitar aqui BL, bloco de notas, aplicativo, olha pressione só, à direita já para mudar a apareceu visualização aqui, de bloco 5. de notas. Eu vou Sem título, dar bloco de Enter. notas. Poderia clicar 2 vezes com o botão esquerdo, teria o mesmo efeito. Bloco de notas. Lembra daqueles bloquinhos que a gente ainda hoje usa na mesa para anotar um recado, alguma coisa que seja importante para a gente? Esse bloco de notas era o editor de textos, e ainda é, para algumas áreas do conhecimento, ainda é um editor de texto extremamente importante. Os programadores de sistemas utilizam muito esse recurso. Então, aqui nós temos o famoso texto corrido. Não importa quanto eu digitar, eu não vou ter, digamos assim, aquela quantidade de páginas definida. Eu vou ter linha a linha, coluna por coluna. Tentando exemplificar, seria mostrar aqueles máquinas registradoras, né? Máquina registradora não, aquelas máquinas que quando a gente faz compra em supermercado, que ela sai imprimindo a lista de coisas que você comprou, né? Então ela vai desenrolando aquela quantidade grande de papel até que um dia a bobina se acabe. A ideia do bloco de notas é essa, é quantidade de linhas e colunas. E o que é que a gente pode fazer com ele? Nós só podemos fazer textos, nós só podemos colocar aqui textos. Se nós quiséssemos inserir outra coisa que não fosse texto, não tem como. Aqui nós temos os menus padrão, né? Aqueles menus arquivo, editar, Arquivos, novo CTRL mais NN. arquivo, Sair S. Desfazer CTRL mais Z indisponível. Editar submenu Alt mais E. editar, Formatar submenu Alt mais F. formatar, Exibir submenu Alt mais X. exibir, Ajuda submenu Alt mais U. ajuda, Sistema submenu espaço. sistema, Arquivo submenu e Alt mais A. voltamos para o arquivo de novo, colocar o mouse em cima. Item de menu. Arquivo. Pronto, não temos mais nada que isso. Então, tudo está correlacionado a texto. Nós estamos falando de uma época onde os monitores
Eram aqueles monitores monocromáticos, ainda preto e branco, né? E o bloco de notas já era extremamente usado. E aí a gente tem Sem título, bloco de notas. a Editor de texto, edição necessidade de evoluir, de colocar mais itens, né? Como tabelas, mídias, né? Pouco tempo depois vieram as placas de som, porque os primeiros computadores não tinham som, eles vieram a ter som depois. E aí novas situações elas foram se formando. Então o texto, puramente texto, já não atendia desktop lista. Google Docs 6 de às 16. necessidades. No passado haviam também programas que trabalhavam com planilhas. No bloco de notas não. O bloco de notas a gente já viu que trabalha apenas com arquivo tipo texto. Seria muito cansativo falar dos diversos tipos de arquivos que nós temos, até porque tudo no computador, tudo que é gravado é transformado em um tipo de arquivo diferente. Por exemplo, quando eu escuto alguma música, quando vocês escutam alguma música, ela pode estar gravado em diversos tipos de arquivos diferentes. Um MP3, por exemplo, é um tipo de arquivo, mas é um arquivo de áudio. O TXT, que acabamos de ver agora, o bloco de notas, é arquivo de texto. E aí nós temos uma infinidade. Nós só podemos ouvir áudio através do MP3? Não. Temos vários outros tipos de formato, como WAV, que é Wave, MP4, que é vídeo e áudio, ou pode ser apenas áudio também. Enfim, temos diversos tipos de arquivos, cada um com a sua finalidade. A edição de texto, ela foi evoluindo e nós chegamos em programas como hoje em dia o Word, né? Então vamos apertar aqui só para mostrar algumas das possibilidades. São centenas de possibilidades, mas algumas delas só para a gente ter noção do que passamos a poder fazer com a evolução, com esses anos todos, né? Basicamente dos anos 90, da década de 90 para cá, podemos desfrutar de diversas outras situações. Vou repetir aqui o procedimento de apertar a tecla Windows, tá? Seria o mesmo que clicar lá na lupa. Iniciar janela. E Pesquisar janela. Caixa de pesquisa, edição em branco. Word. WO, ele já vai Word. mostrar. Aplicativo. Pressione à direita para mudar a visualização 1 de 5. Localizar resultados em Word. Aplicativo. Pressione à direita para mudar a visualização de 5. Aqui, ó. Então eu vou abrir aqui o Word. 2 cliques ou Enter. Word. Página inicial. Grupo Boa Tarde. Novo grupo. Lista. Documento em branco. Alt F H I 21 de 6. Aqui, boa tarde. Me perguntando se eu quero criar um documento em branco. Então eu vou fazer exatamente isso. Gente, aqui a coisa muda radicalmente, tá? Então, ao invés de nós termos um texto corrido, como nós tínhamos lá no bloco de notas, nós agora temos página, nós temos a possibilidade de aumentar o número de recursos, colocando, por exemplo, tabelas, inserindo links que vão fazer com que nós tenhamos a condição de acessar rapidamente um site ou um vídeo, enfim, gráficos, sons. Expanda os limites o editor de texto, hoje como o Microsoft Word, ele permite que nós façamos aquela mistura entre texto, áudio, vídeo, imagens, enfim. Então esse já é um outro tipo de documento chamado Doc ou DocX, nos modelos mais novos DocX, tá? DOCX. Quando eu falo DocX, WAV, MP3, isso significa o modelo do arquivo para que o computador saiba com que programa ele vai abrir aquele arquivo. Então, se eu clico num arquivo, o sistema ele observa
que tipo de arquivo é, e ele vai abrir com o programa correspondente. Então, se eu clico lá no MP3, ele vai abrir com um programa de MP3, né, que toque MP3. Podem ser diversos, os que vêm com o computador, os que a gente também pode instalar depois. No caso aqui do Word, ele vai abrir o DocX. Aí vem o tão famoso, para a gente concluir, PDF. Por que PDF? O que é o PDF? Aqui no Word eu posso editar, inserir tabelas, deixar meu documento todo organizado e salvar esse documento. Mas esse documento, ao ser enviado para outra pessoa ou ficar aqui no meu computador, outra pessoa resolve ler, outra pessoa resolve fazer alguma observação nesse documento, ela pode vir a mexer no conteúdo desse documento ou na formatação desse documento. O que é o PDF, em linhas gerais? O PDF, quando a gente termina de preparar todo o nosso documento, quando nós terminamos de ajustar tudo, o que é que nós fazemos? Simplesmente transformamos esse documento em algo que não possa ser mexido, a não ser que tenha um editor específico, tá? Então eu transformei ele em PDF. Escrevi aqui um conto, um poema, algo, e eu não quero de maneira nenhuma alterar ou que ninguém mexa. Então o que que eu faço? Eu vou lá no Word, na opção de salvar como, e na hora de escolher o tipo de modelo, lembrem que a gente já falou sobre modelos de arquivo. Ele tem lá diversos tipos. Dentre esses diversos tipos de modelo que ele tem o modelo PDF. E aí, esse PDF, ele não vai poder ser alterado, ele não vai poder ser mexido. Então a gente fica com o nosso original do Word e nós ficamos também com o nosso arquivo final, que é a nossa produção final em PDF, se assim a pessoa quiser. Por isso que os PDFs são amplamente distribuídos, né? Os livros digitais, muitos estão em formato PDF, porque ali você tem os leitores de PDF, né? Editor de PDF também existe? Sim, existe. A pessoa pode criar um arquivo e já salvar como PDF no editor. Mas o mais comum é encontrarmos leitores de PDF, como no caso o Adobe Acrobat Reader, né, que é normalmente o mais utilizado, e também o Microsoft Edge, que também, se você fizer a opção por ler o PDF por ele, também vem se mostrando um excelente leitor de PDF. E é isso, pessoal. Até uma próxima vez.